tudo bem? Estamos novamente juntos, mais um conteúdo da matemática básica aqui no canal Mundo da Matemática, falando a respeito de intervalos numéricos. Já tivemos uma aula introdutória dando alguns tipos de intervalos, intervalo fechado nas extremidades, intervalo aberto, intervalo semi-aberto, semi-fechado, enfim. Agora vamos ver os intervalos infinitos. Vamos aqui no quadro branco. Intervalos infinitos. Bom, aqui parece que este é o mesmo que esse, mas você vai ver que tem a diferença da direção. Geralmente, quando você fala intervalo, a palavra inter tem o significado de entre, ou seja, o intervalo está entre duas coisas. Mas não existe apenas um intervalo que existe entre um número e outro, mas existe um intervalo que eu penso a partir de um número e vou até o infinito, ou para a direita ou para a esquerda. Então tem um intervalo entre dois números reais. E tem um intervalo que eu começo a pensar, a determinar a partir de um determinado número. Então, vamos aqui, ó. Bolinha vazia no 2. Aqui está me dizendo que os números que pertencem a esse intervalo, que é o x, pertencem aos reais, tal que todos esses números são maiores que 2. Então vamos pensar, um número é maior que o outro a partir do próximo indo para a direita, ou seja, a ordem crescente da coisa, nesse exemplo, se é maior que 2, é qualquer número estando à direita do 2, para cá do 2. Então, esse intervalo são todos os números que estão à direita do 2, indo para a direita, ou seja, maiores que o 2. Ou seja, essa representação é a representação geométrica dessa notação de conjunto ou notação algébrica. Eu tenho que o x são todos esses números aqui, ó, são todos eles, pertencem aos reais, tal que esses números são maiores que 2, porém o 2 não entra nesse intervalo e vai para o infinito. Veja na forma de colchete, você tem primeiro o número menor, que é o 2, e os maiores que dê o 2 à direita. Como não é determinado o número que está participando do intervalo, está indo para o infinito, eu utilizo o símbolo do infinito, ou seja, mais infinito. Está indo para os números infinitos, mas do lado positivo. Ou seja, veja que o colchete é aberto no 2, porque ó, bolinha vazia, o 2 não participa do intervalo, e também o colchete é virado para o símbolo do infinito, é virado para fora, porque no caso do infinito não é determinado um número especificamente, está dizendo que está indo para o infinito, então sempre tem que estar aberto, tá? É uma indeterminação, está indo para o infinito. Veja no exemplo de baixo, diferentemente daqui, a bolinha é pintada, a bolinha cheia. Veja que nesse caso, comparando as duas situações aqui, ó, aqui embaixo desse sinal aqui, ó, deixa eu só apagar aqui, embaixo desse sinal da desigualdade, aqui tem esse tracinho. Neste caso, está incluindo o 2. Então, o que está me dizendo aqui? Que eu quero todos os números, ó, x pertence aos reais, ou seja, todos os números reais, esse x aqui, sendo que esse x é maior ou igual a 2. Ou seja, são todos os números maiores que 2, incluindo 2. Por isso que a bolinha aqui, ó, é pintada, a bolinha cheia. Então, eu estou pegando todos os números à direita do 2, porque olha só, maior que 2. Já está vendo essa abertura aqui, ó, é sempre voltada para o maior. X é maior ou igual a 2, ou seja, eu estou pegando todos os números maiores que 2, inclusive o 2. E olha a notação, olha a forma de colchete, como é que é representado. Desta vez, diferentemente do de cima, o colchete aqui para o lado do 2 é virado para ele,
Porque o 2 participa, ó, bolinha cheia, ou seja, o tracinho embaixo, o 2 está dentro do intervalo, vírgula, e o infinito aqui, ó, o infinito sempre vai ser aberto para ele, ou seja, o colchete virado para fora. Se veja que os dois extremos sempre separados por vírgula no caso dos colchetes, tá? Então, o próximo exemplo, veja que agora o sinal de desigualdade está virado de forma oposta, agora está virado para o 2. Está indicando que o x agora é menor que o 2. 2 é maior que ele. Então, para que direção vai meu intervalo? Se o x é menor que o 2, então qualquer número que é menor que o 2 está agora do lado esquerdo, está do lado de lá. Então, o intervalo aqui, ó, o intervalo aqui fica à esquerda do 2, diferentemente dos dois exemplos. E a bolinha, ó, vazia. Então, o x, que são todos esses números aqui, ó, x pertence aos números reais, ao conjunto dos números reais. Então, que x é menor que 2. Menor, não tem um tracinho embaixo. O 2 não entra no intervalo. Então, são todos os números menores que 2 indo para a esquerda, ok? Sendo que o 2 não entra. Essa representação aqui é a representação algébrica. Essa é a geométrica. Veja na forma de colchete. Eu tenho agora invertido. O sinal do infinito está para o lado esquerdo, porque ele que é o menor agora. E é menos infinito, está indo para o menos infinito. Não confunda, o 2 é positivo aqui. Mas, repara que indo para o infinito, ele vai, inevitavelmente, ir para os números negativos infinitos. Então aqui, ó, aberto para o infinito, porque você não está determinando o número especificamente ali, o infinito, menos infinito, e aberto no caso do 2, porque o 2 nesse caso não entra no intervalo. E o último exemplo aqui, também o 2 é maior, só que é maior é igual, ou seja, que o x. Então o que está me dizendo isso daqui, ó? X, que são todos os números, pertence aos reais, esses todos os números, usando essa restrição aqui, tá? X são números pertencentes aos reais, tal que, essa barrinha aqui significa tal que, esses x são números menores ou iguais a 2. Ou seja, nesse caso, bolinha cheia, o 2 participa do intervalo, porém, o nosso intervalo está indo para a esquerda, são menores que 2, está indo para a esquerda. Ou seja, essa representação é a representação geométrica disso daqui, que também é a representação de intervalo na situação algébrica, notação de conjunto. Veja que eu tenho um tracinho embaixo que o 2 participa do intervalo. Está vendo aqui? Bolinha cheia. E na forma de colchete, está vendo? Eu coloco menos infinito para o lado esquerdo, aberto aqui o colchete virado para fora, vírgula, e no caso do 2, que é a outra extremidade, tem o colchete virado para ele, porque o 2 participa do intervalo. Então são esses os tipos de intervalos infinitos. Claro que eu usei o exemplo, colocando ali o 2, mas pode ser qualquer valor ali no intervalo infinito. Sempre pensando que quando se trata de intervalo infinito, você só tem um dos números, o outro está indo para o infinito. Diferente do caso quando temos intervalos entre dois números, tá bom? Gostou da aula? Dê like, ajude o canal a crescer, por favor, dando joinha lá, apertando nesse símbolo, você faz com que o canal seja fortalecido aqui no YouTube e recomendado para outras pessoas. Compartilhe a nossa aula, você pode colocar no seu Instagram, no Facebook, em qualquer das redes sociais, compartilhando com seus contatos, recomendando a aula, para que outras pessoas também tenham essa aula. Estamos num período em que é importante essa recomendação, para que as pessoas tenham a aula, já que estamos nesse período sem aulas, tá bom? Olha, um grande abraço a todos, você que não é inscrito, se inscreva,
no canal apertando o botão da inscrição, tá? Se inscreva no canal. E eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e até mais.